Tá? A gente já definiu sinal discreto, então eu não vou repetir isso, né, escrevendo no quadro, mas eu vou lembrar. O sinal discreto é aquele que é definido por um conjunto contável de valores da minha variável independente. Tá? Então, se eu olhar o eixo X, eu vou conseguir contar os valores em que o sinal é definido. Uma coisa que está bem na moda aí, os dados do corona. Né? Se vocês olharem até, vou usar aqui, vou aproveitar que eu estou no computador. Então, aqui todos os dados sobre o coronavírus, né? Então, se eu olhar os dados do Brasil, ó, tá? Eles não são atualizados continuamente. Essa linha aqui ela foi unida, né? Mas os dados nessa situação eles são diários, né? Então, por exemplo, o número de mortes pelo corona, ele é atualizado diariamente. Eu não tenho um valor contínuo, até porque pela própria natureza da informação, isso não tem como acontecer, né? É uma coisa inviável. Eu tenho essa variável não teria como ser uma variável contínua, a não ser que eu tornasse ela contínua matematicamente por alguma aproximação a uma função, que é o que normalmente se faz quando eu faço uma curva de regressão, né? Mas, enfim, então, só para lembrar vocês que esses dados que a gente vê, que a gente tem visto aí comumente, existem dados que são naturalmente discretos. Então, a gente tem que entender como é que eu faço, como é que eu modelo matematicamente essas informações. Como é que eu represento esses dados numa equação matemática bonita, né? E daí eu representando matematicamente esses dados, eu posso analisar os sistemas. Então, a gente vai ver 3 sinais hoje, que é o sinal impulso unitário, o sinal degrau unitário e, principalmente, a exponencial. Porque, assim como a exponencial contínua, a exponencial discreta ela é muito, muito versátil. Eu posso, com ela, fazer muitos sinais e muitos comportamentos que são naturais em sistemas discretos. Função impulsiva, impulso unitário, que vai ser denotado pelo delta. Vocês se lembram que sinais discretos a gente usa uma notação um pouquinho diferente. Por exemplo, x abre colchetes de n, ou até mesmo com um subíndice. Muita gente gosta de usar essa notação, é o x amostra n. E normalmente o n, que é minha variável independente, a gente vai chamar de amostra. É um eixo que está relacionado com o tempo? Nem sempre. Tá? Se esse sinal de fato foi amostrado, eu até posso pensar no n como tempo. Mas é muito mais conveniente a gente chamar genericamente de amostra aquilo. Tá? Então, o impulso unitário é o delta de n. E qual que é a definição do delta de n? É muito, muito, muito mais fácil do que sistemas contínuos. O delta de n ele é 1 para n igual a 0. E 0 para n diferente de 0. Tá? Então não tem nada a ver com área, não tem nada a ver com uma definição meio difícil de entender. E esse carinha aqui existe na prática. Tá? O impulso unitário, diferente do impulso contínuo, ele é uma função que existe, tá? Que acontece. Né? Porque o impulso contínuo é uma função meramente matemática. Né? Ela tem uma importância matemática muito maior do que a importância do que, de fato, modelar alguma coisa real. Né? Agora, o impulso unitário, não. Tá? O impulso unitário, se eu for desenhar ele vai ser 1 na amostra 0 e 0 para todo o resto. 0, 1, 2, 3. E aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Então, está aqui a minha função delta de n. Por que eu digo que o impulso existe? Vamos supor que eu abri uma conta, né? Uma poupança.
e ela está zerada. Se eu for lá no mês 0, que é o meu janeiro, pode ser o meu mês de janeiro aqui, e deposito 1 pila na conta, e deixo ela, não faço mais nenhum depósito, tá? O sinal de entrada da conta bancária é literalmente um impulso. Tá? Porque lá em janeiro eu depositei 1 pila. Tá? E deixei ela quieta no final do ano. Tá? Então, de fato, é um sinal que existe. Se por acaso, né, eu tivesse lá nos dados do coronavírus uma morte só, tá? Por exemplo, aqui é dia 1, 2, 3, 4. Vamos supor que lá no dia 3 uma pessoa morreu. Eu tenho aqui um impulso, ó, quando eu for representar esse dado. É óbvio que não é o caso, né? Mas pode ser em alguma comunidade. Eu acho que lá em Erechim ninguém morreu ainda, né? Que ninguém morra, né? Por favor, não. Eu bati na madeira. Tá, que ninguém morra, né? Não vou bater na madeira porque eu quero que ninguém morra de fato, né? Por favor, Erechim é minha cidade, né? Meus queridos erechinenses, né? Então é um sinal de fato comum e na verdade eu digo que ele, junto com a exponencial, é o mais importante. Porque qualquer sinal, eu consigo representar muito facilmente usando um impulso. O próprio sinal que eu coloquei aqui, que foi uma morte lá no dia 4, é um impulso, só que deslocado, né? É um impulso deslocado no tempo. Então, eu posso usar as operações com sinais discretos, né, em conjunto com o impulso, para literalmente descrever qualquer comportamento, inclusive os dados do corona. Tá? Então, se eu fosse dar um zoom naqueles dados lá, e eu tivesse esse comportamento aqui, ó, aqui é N. Aqui eu não tenho nenhuma morte, mas aqui eu tenho uma. Daí aqui não morreu ninguém, aqui morreu 2 pessoas. Nossa, mãe, esses exemplos estão complicados, né? Então, se eu tenho esse sinal x de n aqui, ó, então aqui é 1 e aqui é 2. Eu não posso usar esse sinal aqui deslocado para descrever esse sinal? Posso, né? Tranquilamente. Vocês têm que começar a pensar assim naturalmente, né? Por quê? Esse sinalzinho aqui que acontece na amostra 1, tá? Esse sinal aqui, ó, verde, o que ele é? Ele é literalmente um impulso, só que deslocado para 1. É um deslocamento para direita. Então, eu posso pensar no sinal delta de n menos 1, porque é um deslocamento para a direita. Tá? O que acontece com essa função? Vocês têm que pensar assim. O delta, pela definição, me diz que ele é 1 se o argumento for 0. E 0 se o argumento for diferente de 0. Se eu estudar só o delta de n menos 1, para o valor de n 0, eu tenho delta de menos 1, que pela definição, o n é diferente de 0, então é 0. Agora, se o n for 1 nessa função, para n1, eu tenho 1 menos 1, que é 0. Então, delta de 0, 1. Tá? Então, de fato, é um deslocamento para a direita. Essa amostra não foi, isso aqui também é chamado de amostra unitária. Tá? Não só impulso unitário, mas se vocês forem ler algum livro e vocês lerem amostra unitária é o impulso unitário. Tá? Agora, esse sinal aqui, ele é um impulso multiplicado por 2 e deslocado para 3. Então, ele é um delta de n menos 3. Né? E o último sinalzinho aqui, ó, é um impulso deslocado para 4. Então, é um delta de n menos 4. O meu sinal x de n, eu vou usar aqui até, ó, o meu sinal x de n vai ser a soma desses 3 pulsos.
Porque se eu somo um pulso, na verdade eu estou somando ele, mas o resto é tudo zero. Então ele não vai afetar o resto desse sinal. Então eu posso simplesmente somar vários pulsos para eu compor qualquer sinal, inclusive sinais extensos. Se eu pegar qualquer tabela, que é uma sequência de dados, eu posso escrever matematicamente essa tabela só em função do impulso unitário. Tá? Só deslocando essas amostras. Né? É um sinal muito, muito, muito útil. Tá, pessoal? Vamos para o degrau. O degrau unitário, o símbolo que eu vou usar é UTN. Tá? E a definição do degrau unitário é 1 para n maior ou igual a 0 e 0 para n menor do que 0. Se eu for graficar o meu degrau, estou quase sem tinta, eu tenho esse carinha aqui, ó. E uma coisa bem interessante, né? Que se eu somar um monte de impulso deslocado, se eu fizer um somatório de impulsos, eu vou ter o degrau. Tá? A gente vai ver logo mais a derivação e a integração discreta. E vocês vão ver que para integrar um sinal discreto, eu faço um somatório das amostras. É literalmente somar todas as amostras. Tá? E para a operação aqui em em sistemas discretos que se assemelha à derivada não deixa de ser uma diferença, né? É o delta y sobre um delta x. Tá? Então, na verdade, a integral é um somatório e, não sei por que eu fiz assim, mas a integral se torna um somatório e a derivada se torna uma diferença aqui em sistemas discretos. Mas aí quando eu estiver falando sobre sistemas, eu volto nesse assunto e lembro que o somatório de impulsos deslocados é o degrau e a diferença entre dois degraus deslocados, degraus, não sei, né? É o meu impulso. Se eu pego o degrau, desloco e subtraio, tá? Se eu faço literalmente isso aqui, olha só que bacana. Vou aproveitar, vou fazer. Né? Se eu tenho x de n menos x de n menos 1, e isso é igual a y de n, muito parecido com o que eu faço para derivar, né? Você se lembra que a definição da derivada é x de t menos um x de t mais ou menos delta t, né? Um intervalozinho pequenininho dividido por delta t. Essa é a definição da derivada. Então, é muito parecido com a definição da derivada. Se eu faço isso com esse sinal, eu vou ter como resultado o impulso. Tá? E se eu faço isso aqui, ó, se eu faço isso aqui com o impulso, eu tenho o degrau. Tá? Que são exatamente aquela mesma operação que a gente via em sinais contínuos. Que a derivada do degrau é um impulso e a integral do impulso é o degrau. Tá? Então, segue o mesmo conceito aqui para sinais discretos, só que as operações não são mais lineares, não são mais contínuas, né? Não existe a integral em sistemas discretos, mas existe o somatório. Não existe a derivada, mas existe a diferença. Tá? Então é isso que vocês vão ter que começar a se acostumar. Beleza? Com o degrau e com o impulso eu consigo também fazer vários sinais. Por exemplo, um pulso, se eu tenho esse carinha aqui, ó, x2 de n, eu posso escrever ele em função do degrau ou em função do impulso. Não tem diferença, na real.
né? São duas formas diferentes de se escrever o mesmo sinal. Então, ó, se eu escolher operar com o degrau, esse carinha aqui é U de N menos U de N menos 3. Eu tenho 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Porque eu pego esse carinha e subtraio esse carinha deslocado 3 amostras. E daí eu vou ter o pulso, bem como eu fazia para fazer sinais contínuos, né? Que eu fazia U de T menos U de T menos o delta, né? Ou eu posso escrever ele em função de impulsos, somando 3 impulsos deslocados. Ou seja, delta de N mais delta de N menos 1 mais delta de N menos 2. Tá? Então, essas duas funções resultam o mesmo sinal. Tá? Eu, particularmente, acho a descrição de sinais discretos mais fácil que sinais contínuos. Né? Porque eu posso literalmente jogar amostras e calcular várias amostras do sinal para desenhar ele. Tá? E também sistemas, vocês vão ver, quando a gente começar a se acostumar, os sistemas também são mais fáceis de entender. Tá? Por exemplo, a própria convolução, o somatório de convolução discreto, né, é literalmente somar um monte de resposta impulsiva. Não tem que fazer uma integral, coisa que eu tinha que fazer em sistemas contínuos. Tá? Então já era. Ali. Vamos começar, não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver que hora é, não sei se eu vou conseguir terminar, espero que sim, a falar sobre a exponencial discreta. E vocês agora vão me xingar, né? Porque quando eu falo sobre a função exponencial, vocês se lembram direto da função e na alguma coisa t. Mas na modelagem, digamos assim, quando eu trabalho com sistemas discretos, é muito mais conveniente, é uma questão de conveniência somente, representar a exponencial discreta gama na n. A exponencial discreta, a gente vai usar gama na n. Esse carinha aqui é o gama. Tá? Então, é uma forma completamente diferente de escrever. Mas por quê? Eu já vou explicar o porquê que a gente usa essa forma gama na n, ao invés de usar e na alguma coisa vezes n. Tá? Por que isso? Se eu tenho a exponencial contínua e na lambda t, e eu derivo e na lambda t, eu opero derivando esse carinha, eu vou ter lambda e na lambda t. Todo mundo entendeu esse raciocínio, né? Mas vocês não podem esquecer que essa característica ela é útil para nós, né? E é por isso que a gente usa tanto a exponencial, e por isso que quase tudo é exponencial, porque a derivada da exponencial é ela mesma multiplicada por um fator. E é isso que torna essa função tão especial para nós. E como os sistemas contínuos são modelados por operações, por equações íntegro-diferenciais, usar a exponencial, né, se torna útil. Eu posso ter uma exponencial com uma base diferente de e, equivalente a e na 2t, por exemplo. Eu posso usar uma base 3 e escolher um parâmetro que multiplica lá o expoente 3 na xt, que tenha o mesmo crescimento. Tá? Só que não vale a pena, né? Porque a base 2 não é tão útil para nós quanto a base E. A operação de derivada, pessoal,
ela não existe em sistemas discretos. Eu acabei de falar que em sistemas discretos a gente trabalha com diferenças. Tá? E a diferença é literalmente o que eu escrevi aqui. Por exemplo, eu vou fazer x de n menos alguma coisa. Tá? Que eu até posso pensar num deslocamento, né? E é um deslocamento para a direita. Opa. Ou um deslocamento para a esquerda. Então, em sistemas discretos, as equações que modelam esses sistemas são baseadas em deslocamento de sinal, diferença de sinais, não mais em derivadas. Então, não é útil para nós trabalhar com e em alguma coisa t, porque se eu desloco essa função, eu vou ter e no deslocamento, né? Qual que é a grande vantagem dessa forma? Vou colocar aqui do lado. Se eu tenho gama na n e desloco essa função uma amostra, se eu deslocar pensando em x de n mais 1, eu vou colocar o n valendo n mais 1. Então, isso aqui se torna gama na n mais 1. Agora, se eu tenho uma base e a soma dos expoentes, eu posso somar as exponenciais, né? Então, na verdade, isso é gama na n. Então, percebam como as operações resultaram coisas muito parecidas, que é a função original vezes um fator comum aqui, ó. Tá? E é por isso, por essa conveniência dessa função nos deslocamentos de sinal, que eu vou mudar essa forma de trabalhar. Eu não vou trabalhar mais com a exponencial e na alguma coisa. Eu vou trabalhar com uma forma diferente. Tá? Mas por quê? Não é para complicar. É porque usar essa forma, né, me facilita a solução desses temas discretos. Tá? Então, a gente tem que entender essa funçãozinha aí. A gente tem que entender, em resumo, o gama. Assim como a gente teve que entender em sistemas contínuos o lambda. De acordo com o valor do lambda que eu usava, eu podia ter exponenciais crescentes, descrescentes, oscilatórias, constantes. E da mesma maneira, de acordo com o valor do gama que eu usar aqui, eu posso construir uma gama uma gama muito grande de funções. Desculpa aí, tá? Não me segurei nesse trocadilho. Tá? Então, vamos entender essa exponencial, porque entender ela é chave para você se dar bem nessa parte do conteúdo e, principalmente, para o Denis não fuder vocês em DSP. Né? Se vocês sabem bem essa função, vocês vão entender toda aquela teoria do capiroto de DSP. Né? Então, tá. Primeira coisa que vocês têm que pensar, o meu sinal é x de n igual a lambda na n. Né? Se eu quero que a função lambda na n seja uma constante, a gente viu que para a função exponencial virar uma constante, o gama tem que ser zero. Se eu faço gama zero aqui, eu tenho zero na n, que é zero. Tá? Então, vocês já viram que não é bem complicado. Tá? Se eu olhar com calma, se eu tiver essa função, ó, e na lambda x, né, e eu tenho gama na x, é bem fácil de entender que se eu quero fazer o paralelo entre essas duas funções, se eu quero fazer equivalências entre essas duas funções, o meu gama tem que ser e na lambda. Simples assim. Então, na verdade, e na zero é quanto? 1. Tá? Porque eu sei que e na 0t é uma constante. Tá? E na 0 é igual a 1. Então, na verdade, 1 na n origina um sinal que é constante.
Tá? Então, se o meu gama for 1, x de n é igual a 1 na n, que vai ser sempre 1. Tá? Então, eu teria um sinal aqui, pessoal, constante. Tá? Se o meu gama nossa, eu apaguei e desenhei o gama horrível igual. Se o meu gama for real, e o gama é menor do que 1 e maior do que 0. Tá? O que acontece, por exemplo, se eu tenho gama igual a 1 meio? Gama igual a 1 meio, gama é real e está entre 1 e 0. Isso gera, pessoal, claramente exponenciais decrescentes. Tá? Porque se eu tenho 1 meio na n, quando n for 0, vai ficar 1. Quando n for 1, 1 meio. Quando n for 2, 1 quarto. E assim por diante. Tá? Então, exponenciais decrescentes, e tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Porque exponenciais reais, né? Primeiro, se o gama for real, para fazer exponenciais decrescentes, o meu gama tem que estar entre 0 e 1. Na verdade, pessoal, o gama pode ser qualquer valor. Qualquer valor. Tá? Gama, ele é complexo. Tá? Ele pode ser qualquer valor do plano complexo. Então, eu posso escrever o gama de duas formas. A mais J beta, alfa mais J beta, ou A mais JB, tanto faz. Ou eu posso usar a forma polar. Uia. Tá? Vocês se lembram, né, do que é um número complexo, né, e da importância dele para nós. Alfa é a parte real, beta é a parte imaginária, isso aqui é o módulo, e o ômegazão aqui é a fase do número complexo. Eu só dei uns nomes diferentes. Tá? Eu só usei umas variáveis aqui diferentes do que vocês estão normalmente acostumados. Isso aqui eu gosto de chamar de R, às vezes, né? O módulo. E θ, a fase. Eu só dei um nome diferente. Só isso. Tá? Se eu pensar que o gama é complexo e pode ter qualquer valor no plano complexo, vocês têm que entender o que acontece quando eu faço gama na n. Se eu usar alfa mais jb, beta na n, não é tão útil, vou explicar. Se eu tenho um sinal y, que é alfa mais beta na n, ele é complicado. J, né? Desculpa, faltou J. Ele, na minha opinião, ele é bem complicado de ser visualizado. Né? Mas vamos tentar outra representação. Módulo do alto valor, do gama, e na J, ômegazão na N. Por que essa forma é mais útil? Porque eu tenho um produto de alguma coisa na N. Então, eu posso muito facilmente escrever assim, ó. Módulo do gama na N vezes E na J, ômegazão vezes N. E daí eu consigo começar a entender as coisas, tá, pessoal?
o módulo de um número complexo é sempre real. Tá? Ele sempre vai ser um número real e sempre vai ser também um número positivo. Sempre o módulo. Tá? Então, esse carinha aqui sempre vai ser alguma coisa na n, sendo que alguma coisa é real. Se esse carinha aqui, ó, se o módulo do gama for menor do que 1, porque ele é positivo com certeza, então eu nem preciso dessa definição aqui, né? Mas se esse módulo for menor do que 1, esse carinha vai ter esse formato aqui, ó. Se o módulo for maior do que 1, né? Se o gama for real e maior do que 1, por exemplo, 3 na n, essa exponencial ela vai ser crescente. E daí vai ser bem parecido com o comportamento do corona. Né? Olha só, os dados cada vez aumentam, a gente está fodido. Né? Daí depois não, né? Depois eles... Isso é o número diário de mortes, ele começa a diminuir. Senão ele começa a crescer e fica meio uma reta e depois ele fica uma curva logística. Mas enfim, tá, tô viajando. O fato é, ó, se o meu gama for real, as funções são assim, ó, bem fácil, bem tranquilo, né? Mas eu estou querendo generalizar isso para qualquer gama. Né? E daí eu defini que o gama é complexo. Tá? Então ele vai ter módulo e vai ter fase. Essa forma retangular do número não é muito útil para nós. Então eu optei pela forma polar. E daí eu já vi que eu vou ter a multiplicação de duas funções. Essa função é literalmente essas duas funções aqui. Ó. E se enquadra também esse caso, se o módulo for unitário. Tá? Então esse sinal eu sei como vai ser. Tá? Agora, esse carinha aqui é uma exponencial complexa. E uma exponencial complexa, o que acontece com ela? Tá? A gente já viu que isso vai ser um número complexo. Tá? Vai ser, perdão, um sinal oscilatório. E eu só vou falar oscilatório, porque as senoides discretas, elas são danadas, tá, pessoal? Mas eu posso usar a equação de Euler para escrever isso assim, ó. Cosseno de ômegazão n mais j seno de ômegazão n. Tá? Então, na prática, eu cheguei numa função que é muito parecida com aquela forma genérica da exponencial, que era e na alfa t vezes um cosseno e um seno. Se vocês forem rever a aula sobre a exponencial, né, que eu acho que a gente não tem gravada, porque a gente estava em aula presencial, se eu não me engano ainda, né? Mas se vocês forem ver lá os sinais, a exponencial contínua, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, só que um pouco diferente. Por que diferente? Eu vou estar pensando em módulo, né, da minha variável e eu vou estar pensando em fase dela aqui na parte do cosseno e do seno. Né? Então, o módulo da raiz está intimamente ligado, porque isso é um seno e um cosseno, isso vai ser uma coisa constante. Eu vou explicar, vai ter uma aula só, na aula que vem eu vou falar só sobre cosseno e seno. Né? Mas esse sinal vai ser um seno e um cosseno discreto. Tá? Esse sinal não cresce e não decresce. Esse carinha pode crescer ou decrescer ou se manter constante. Porque eu posso ter isso, isso ou isso. Tá? Então, uma coisa que é fundamental aqui, é muito importante, é entender para quais valores de gama essa função cresce ou essa função decresce. Para quais valores de gama essa função vai ter um comportamento oscilatório ou um comportamento monotônico. Tá? Isso é difícil de ver, mas depois que a gente vê, a gente não fecha mais os olhos para isso. Tá? Olha só. O que me diz se essa parcela aqui cresce
é literalmente se o módulo é maior ou menor do que 1. Exatamente. Tá? E se eu pensar em todos os gamas, todos os valores de gama que tenham magnitude unitária, que tem módulo 1, eu caio no que a gente chama de círculo unitário. Eu estou desenhando literalmente para vocês aqui, ó, todos os gamas que tem módulo unitário. Tá? Se o valor do gama nessa função estiver dentro do círculo unitário, se o gama cair, entre aspas, aqui dentro, eu tenho exponenciais decrescentes. Por quê? Porque o módulo menor do que 1 vai gerar aqui uma envoltória decrescente, que vai multiplicar um seno e um cosseno, que não cresce nem decresce. Bom, uma coisa que tende para zero vezes alguma coisa vai dar zero. Tá? Então, todos os gamas no interior do círculo geram exponenciais decrescentes. Todos os gamas no exterior do círculo geram exponenciais crescentes. Tá? Quando o módulo desse filho da puta aqui, ó, for maior do que 1, a exponencial vai crescer. Tá? E, obviamente, se o meu gama cair sobre o círculo unitário, a exponencial não vai crescer e nem decrescer. Tá? Na verdade, 1 na n vai ficar só com essa segunda parcela. Ou seja, todos os sinais que caem com gama em cima do círculo unitário, eles vão gerar sinais ou constantes ou senos e cossenos. O que faz o sinal ser ou não ser, ter ou não ter uma característica oscilatória, é a fase do alto valor, do gama, que eu vou chamar daqui a pouco de alto valor, tá, pessoal? A fase do gama me indica se eu vou ter oscilação ou não. Em resumo, se a fase for zero, significa que o número caiu sobre o eixo real. Tá? Então, se a minha fase, se o meu ômegazão aqui, ó, for zero, eu tenho exponenciais exatamente como essas aqui. Agora, se a fase for diferente de zero, qualquer fase diferente de zero vai gerar oscilação na resposta. Tá? Só que para entender qual é a natureza dessa oscilação, como é que eu vou perceber, né, como é que vai ser as amostras num ciclo, por exemplo, tá? Para entender isso, eu preciso falar sobre senos e cossenos discretos. Tá? Então, eu vou continuar isso na próxima aula, tá, pessoal? Eu queria que vocês só entendessem isso antes do feriado, tá? Para saber mais ou menos como atacar isso nos seus estudos em casa. Tá? Mas no início da aula que vem, eu vou retomar rapidamente esse conceito e a gente vai ver como que o seno e o cosseno discretos são. Porque são funções, pessoal, bem chatas, bem complexas. Por exemplo, uma coisa interessante. Se o meu ômega não for um múltiplo de π, o sinal nem periódico é. Então, eu vou ter sinais senoidais que não são periódicos, que é uma coisa complicada. Outra coisa complicada também é que se eu vou aumentar a fase do gama, eu vou me repetir, né? Ou seja, existem infinitos sinais com a mesma forma, infinitas senoides que têm a mesma forma, tá? Com ômegas diferentes.
Tá? Bem chato isso, por isso que eu vou também falar meia hora na aula que vem só sobre o seno e o cosseno. Por que que isso é importante? Tá? Isso é fundamental quando eu for trabalhar com amostragem, pessoal. Tá? O que eu estou falando do seno e do cosseno está intimamente ligado ao fato de, por exemplo, as nossas músicas serem amostradas em 44 kHz. Tá muito importante também, está intimamente ligado ao porquê, quando eu vou gravar a voz, muitas vezes eu posso reduzir a taxa de amostragem. Tudo isso tem a ver com as características da senoide discreta e é realmente difícil de entender. Tá? Por isso que eu prefiro que aqui em sinais vocês entendam bem a exponencial discreta, né? Por isso que eu vou ter quase 1h30 falando sobre ela, né? Do que, sei lá, saber resolver sistemas discretos. Porque o professor Denis vai trabalhar bastante com vocês nesse ponto, né? Mas vocês têm que entender bem essa exponencial, tá, pessoal? Então a gente continua na próxima aula. Eu espero que eu não tenha assustado vocês, né?